Meus amados irmãos, a paz do Senhor, é com alegria que nós estamos aqui hoje, neste dia tão especial que o Senhor nos concedeu para nós juntos, nesta manhã, estudarmos mais uma lição da nossa amada Escola Bíblica Dominical. Antes de nós recebermos o nosso professor, de fazermos alguns avisos importantes, eu convido a você, feche os seus olhos, vamos orar, para que o Senhor nos abençoe neste dia, para que nós compreendamos qual é a vontade de Deus nesta manhã tão maravilhosa. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concedeu. Nos deste condições, saúde, força, vitalidade, para nós nos reunirmos nesta manhã, para aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Te louvamos, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical, por cada professor, por cada aluno, por esta estrutura, Senhor, de gravação. Oramos e agradecemos pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por cada editor, cada escritor, cada homem e mulher que o Senhor tem usado para escrever essas lições que abençoam tanto o nosso país e outros fora também. A mim e ao aluno, irmão que acompanha esta escola, derrame sobre nós uma bênção especial, uma porção da Tua sabedoria, para que nós possamos compreender a Tua Palavra e, o mais importante, colocá-la em prática em nossa vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, acredito que vocês estão com as suas lições em mão. Se você não pegou a sua lição, lembre-se, você pode fazer o pedido, adquirir a sua lição aqui no nosso templo sede, na nossa livraria Fonte Viva, juntamente com a nossa irmã Célia, com a irmã Lívia. Você vai ali e faz o seu pedido, ou se você ainda não adquiriu, pode retirar, ela tem alguns exemplares ali à disposição, e os irmãos compram a sua lição, um valor muito acessível. Está mais barato que uma Coca-Cola. Tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a vida da sua família. Vamos receber nesse momento, então, os nossos professores que vão ministrar a nossa aula de hoje. Que você preste bastante atenção. Pegue a sua lição, a sua Bíblia e vamos nos alimentar da Palavra de Deus. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Desejo um bom dia a todos que estão nos acompanhando no domingo pela manhã. E desde já quero agradecer esta rica e gloriosa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos mais uma vez, irmãos, juntos para aprender da palavra do Senhor. Estamos no início do trimestre, onde nós vamos falar à Igreja dos Gentios da chamada missionária consolidação do Evangelho entre os povos. Aleluia! E dando continuidade na lição de número 1, nós falaremos agora na lição de número 2 sobre a porta da fé se abre entre os gentios, cumprindo a soberana vontade de Deus, que sempre foi alcançar todos os povos da terra. Aleluia! E a introdução da lição, para aqueles que têm a lição e podem nos acompanhar, a introdução ela diz assim: a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo está registrada em Atos capítulo 13 e 14, logo após serem separados pelo Espírito Santo. Paulo e Barnabé, guiados pela direção divina, iniciaram a obra que o Senhor lhes confiara. A jornada durou cerca de 2 anos, entre 46 e 48 depois de Cristo. Nesse período, acompanhados por João Marcos, partiram de Antioquia da Síria, seguiram para Chipre, cidade natal de Barnabé, e avançaram pela Ásia Menor,
anunciando o Evangelho em Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe. Toda missão tinha um alvo claro: alcançar os gentios e revelar que o plano de Deus abraça todas as nações sob a luz de Cristo. Esse é o assunto que nós veremos nessa lição. E a palavra-chave dessa lição é missão. Nós conhecemos muito bem esta palavra e temos em Mateus capítulo 28, no versículo 19 e 20, o ide do Senhor Jesus e a grande comissão da igreja. Missões está no coração de Deus, é isso que nós sempre ouvimos e sempre falamos. Aleluia! Missões está enraizada no coração da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, e também em nossos corações que fazemos parte deste povo. Mateus 28, verso 19 diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Verso 20: ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando nós falamos de missões, irmãos, falamos de algo que está no coração de Deus. Algo que Jesus, ele mandou, ele ordenou à igreja neotestamentária: ide, pregai o Evangelho, ensinai a todas as nações. Aleluia. Mostrando que a grande missão de Jesus, o sacrifício, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, tinha este objetivo: alcançar todas as nações, sem exceção. Aleluia. Então, nós aprendemos na lição passada sobre Atos capítulo 1, versículo 8, onde Jesus ele confirma esta missão e ele confirma o plano de salvação para as nações, o plano da missão da igreja. E ele diz na parte B: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia. Mostrando que o objetivo de Deus sempre foi alcançar as nações até os confins da terra. Até aqui, o Evangelho ele tinha avançado na Judéia, Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, mas ainda não tinha alcançado a proporção até os confins da terra. Então, nós conhecemos a história. Deus, ele levanta o apóstolo Paulo como apóstolo dos gentios. E como a introdução ela disse, irmãos, no início, essa primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ela durou cerca de 2 anos. E ele teve por companheiro Barnabé,
e também João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. Mas João Marcos, em certa altura dessa missão, ele volta para Jerusalém. E Paulo, conhecido como Saulo, conhecido como Paulo, juntamente com Barnabé, ele continua essa obra missionária. Como nós estudamos na lição passada, eles não saíram por conta própria. Eles tinham esse desejo no seu coração de pregar a palavra do Senhor, mas antes de sair por conta própria, eles permaneceram cerca de 1 ano na igreja de Antioquia, ensinando, aprendendo e servindo a Deus ali naquela igreja, até que, no capítulo 13, a partir dos primeiros versículos, a Bíblia nos fala que Deus levanta profetas em oração, em jejum, e profetizam que Deus está separando Saulo e Barnabé para a obra missionária. Então é nesse contexto que se inicia a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Qual contexto? Eles são enviados por uma igreja local. Aleluia. A igreja de Antioquia. Antioquia da Síria. Porque nós vamos ver, citando aqui na lição, outra Antioquia. No total, existiam ali aproximadamente 16 cidades com este nome. Por isso que é destacado a outra cidade, Antioquia da Pisídia e Antioquia da Síria. Então, a missão em Chipre, a primeira porta aberta entre os gentios. Interessante, irmãos, dizer que quando Deus ele envia, quando o Espírito Santo está na direção, a porta ela se abre para a pregação do Evangelho. E é Deus quem prepara tudo, irmãos. Aleluia. Então o envio missionário, o avanço da palavra no primeiro subtópico, aqui o comentarista diz que eles foram conduzidos pelo Espírito Santo. Então eles partiram de Antioquia, desceram a Seleucia, onde pegaram um navio e navegaram rumo a Chipre. Chipre era uma ilha muito grande do Mediterrâneo. Naquela época era a terceira maior ilha que existia. Quando eles chegam a Chipre, que é a terra natal de Barnabé, que nós podemos encontrar em Atos capítulo 4, versículo 36. Onde diz assim: então José, cognominado pelos apóstolos de Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Atos capítulo 4, verso 36. Então a obra missionária começa na terra natal de Barnabé. Mas essa obra missionária, ela se inicia em Atos capítulo 11, verso 19. A Bíblia vai nos dizer que já tinha se pregado o evangelho naquela região de Chipre por cristãos helenistas, ou seja, cristãos gregos, cristãos gentios, cristãos gregos, aleluia, judeus helenistas, judeus que viviam na cultura grega, não os judeus de Jerusalém, judeus, podemos dizer, da dispersão, cujo Paulo também era um judeu da dispersão, Saulo de Tarso, aleluia. Então, já tinha se pregado
Atos capítulo 11, verso 19. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então aqui ela já tinha sido evangelizada, porém somente aos judeus. Em Chipre, quando Paulo chega. Então eles aportam em Salamina, aonde existia o maior porto e centro comercial dessa região da ilha de Chipre. Anunciaram o evangelho. Então, primeiramente, Paulo, ele anuncia o evangelho nas sinagogas, cumprindo o princípio missionário revelado por Paulo, primeiro do judeu, depois do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. Então aqui eles chegam, irmãos, e pregam a palavra de Deus nas sinagogas. É interessante entender o contexto, por que Deus ele levanta o apóstolo Paulo para pregar aos gentios. Por que Deus ele levanta o apóstolo Paulo? E o apóstolo Paulo entende que primeiro tem que pregar para os judeus, e ele vai nas sinagogas e ele é ouvido, é dado a ele a palavra para pregar na sinagoga. Por quê? Paulo ele era conhecido, irmãos, entre os judeus e entre os fariseus, que praticamente comandavam as sinagogas nas cidades do Império Romano, nas províncias, por todo o Império Romano. Então Paulo, ele estudou, apesar de ter nascido em Tarso e habitado em Tarso, dos 8 aos 10 anos de idade aproximadamente, ele vai para Jerusalém e ele aprende aos pés de Gamaliel toda a lei judaica. Gamaliel era um grande erudito, professor, teólogo da época da escola de Hilel, seu avô. Interessante dizer que, apesar de Paulo ter estudado com Gamaliel, que era da linha teológica mais liberal, Paulo ele foi um fariseu zeloso pela lei. Ele não seguiu a linha liberal, mas ele seguiu a linha mais rígida do farisaísmo. Então, todos os lugares que ele chegava, ele era recebido na sinagoga para ouvir o que ele tinha a dizer dessa nova doutrina. E Paulo, ele prega em todas as sinagogas. E aqui diz que eles avançam, de Salamina, eles atravessam toda esta cidade, esta província, e chegam até Pafos. E Pafos, nós vamos ver no subtópico 2 que ele tem um encontro interessante com dois personagens. Aqui diz que proclamar o evangelho, a palavra de Deus, exige fidelidade, reverência e obediência sensível à direção do Espírito Santo. Atos 13, verso 2. Então eles atravessam toda a Salamina, pregando a palavra do Senhor nas sinagogas, e ali já começa a se espalhar a notícia de que existem duas pessoas pregando uma nova doutrina na região de Chipre, nas sinagogas. E no subtópico 2, quando Paulo e Barnabé e João Marcos, que ainda acompanha Paulo e Barnabé, eles chegam em Pafos, eles, de primeiro momento, irmãos, eles já enfrentam um homem chamado Bar-Jesus, que também é chamado de Elimas, um mágico e falso profeta. Este mágico e falso profeta, ele era um judeu,
provavelmente um astrólogo, mas nós sabemos que na cultura judaica, irmãos, era proibido qualquer prática tida como pagã, de magia, de astrologia e essas coisas. E este falso profeta, ele trabalhava dando conselhos e buscando orientação dos deuses para o procônsul Sérgio Paulo, que a Bíblia aqui diz que era um homem prudente. Em outras traduções diz que esse Sérgio Paulo, procônsul, um governador, porque Pafos, quando eles chegam em Pafos, Pafos é a capital de Chipre, onde o governador ele mora. E quando eles chegam, então, este governador Sérgio Paulo, que em outras traduções fala não prudente, mas um homem muito inteligente, ele ouve que Paulo está pregando a palavra e ele deseja ouvir esta palavra. Porém, este falso profeta chamado Elimas, ele se levanta contra a pregação do evangelho, porque a palavra de Deus, se Sérgio Paulo ele se converte ao Senhor por esta nova pregação, este mago ele ia perder o seu emprego e também os seus privilégios de estar ali trabalhando para este governador, esse procônsul. Isso nos mostra, irmãos, que toda vez, em todos os momentos, irmãos, a Igreja de Cristo ela vai sofrer algum tipo de oposição por pregar a palavra de Deus. Nem tudo na pregação do Evangelho, nem tudo na missão da igreja vão ser flores, porque nós estamos lutando e avançando, aleluia, representando o reino de Deus contra o império das trevas. Em Mateus capítulo 10, verso 34, Jesus ele diz assim: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada. Aleluia. Nós vivemos, irmãos, uma guerra espiritual. E quanto mais nós fazemos a vontade de Deus como igreja de Cristo na terra, vão se levantar, aleluia, situações, vão se levantar pessoas contra a igreja de Cristo, aleluia. Mas como Paulo disse, todas essas coisas somos mais que vencedores, aleluia. E em Mateus capítulo 16, verso 19, verso 18, Jesus ele diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Então nós podemos avançar pregando a palavra do Senhor confiadamente, que Deus está conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa, aleluia. Não estaremos sozinhos, nem tudo serão flores, mas com toda certeza, irmãos, não estaremos sozinhos, aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele, indignado com essa situação, ele declara um juízo divino. Na direção do Espírito Santo, ele declara um juízo sobre a vida deste Elimas. E diz que esse Elimas ele ficaria cego por algum tempo. E no momento que o apóstolo Paulo ele acaba de pronunciar esta palavra, no mesmo instante, este homem ele fica cego e começa a rodar, diz a palavra do Senhor, e pede para que alguém o guie pela mão.
Então, nesse momento, aleluia, através desse juízo, o procônsul ele vê o poder de Deus e ele se converte à palavra e a Jesus, a palavra que ele tinha ouvido e a Jesus. Aqui o comentarista ele finaliza dizendo, irmãos, onde a luz resplandece, as trevas recuam, aleluia, e a luz sempre será mais forte do que as trevas, aleluia. Então, confiando no poder transformador do Evangelho, nós cremos que o Evangelho é ali em Pafos, esse encontro e essa conversão do procônsul Sérgio Paulo nos revela que o Evangelho ele rompe barreiras sociais e espirituais. Paulo, cheio do Espírito Santo, irmãos, ele é desafiado por esse mago Elimas e ele não foge do confronto. Ele confronta, porque o Evangelho, irmãos, ele veio para confrontar, aleluia. Nós, como servos de Deus, irmãos, nós não podemos ser tímidos diante daquilo que está na nossa frente. A própria palavra nos diz lá em Apocalipse que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Nós não podemos ser tímidos. Ao contrário, irmãos, nós temos que ter a ousadia, e o apóstolo Paulo ele teve ousadia de confrontar este mago. Então, quando o apóstolo Paulo ele age com ousadia, aleluia, quando a igreja de Cristo nos dias de hoje, ela age com ousadia, ela testemunha milagres e prodígios da parte do Senhor. Ela tem experiências maravilhosas com Deus. Qual? Paulo e Barnabé, eles e também João Marcos, que ainda está com eles veem o poder de Deus através deste juízo na vida de Elimas. E veem o poder de Deus, aleluia, na conversão deste homem inteligente, o procônsul Sérgio Paulo. O Evangelho, irmãos, ele ilumina o entendimento, ele renova o interior e ele produz frutos visíveis, aleluia, que nós possamos também confiar nesse poder, termos ousadia, a mesma ousadia que o apóstolo Paulo teve, que não era dele, mas sim do Espírito Santo de Deus que habitava nele. Então a jornada agora, ela avança para Antioquia, mas a jornada, irmãos, ela de Chipre, Salamina, aleluia, passa por Pafos, ela segue para Antioquia da Pisídia, triunfante, aleluia, porque ao passo que nós vamos fazendo a obra de Deus, passo a passo, Deus vai operando grandes coisas, aleluia, e a confiança do servo de Deus, ela também vai aumentando, através da obra do Senhor, Deus operando, por meio dos seus servos, aleluia. Então chegamos no tópico 2, onde diz a missão em Antioquia da Pisídia, o Evangelho que ilumina. Primeiro subtópico, a exposição apostólica, revela Cristo nas Escrituras Sagradas, aleluia. Então olha que lindo, irmãos, Deus ele pega o apóstolo Paulo, que estudou aos pés de Gamaliel em Jerusalém, no maior centro judaico e religioso dos fariseus, aleluia, e ele estuda ali desde a sua mocidade, desde criança, aos pés de Gamaliel. Ele é preparado em toda a lei judaica, aleluia. Para quê? E depois disso, depois que se converte, ele vai e passa um tempo na Arábia, estudando, orando, jejuando, se consagrando ao Senhor e aprendendo com o Espírito Santo de Deus.
Quando ele volta, irmãos, ele é chamado por Barnabé e vai para Antioquia e fica mais um ano em Antioquia. Tudo isso, toda a vida do apóstolo Paulo, irmão, foi preparação de Deus para chegar a este momento. Como Jesus só se revela a partir dos 30 anos. Então, tudo o que aconteceu, irmãos, foi uma preparação de Deus para que ele possa chegar, aleluia, e falar livremente nas sinagogas, para que também, ao contrário dos outros apóstolos que andaram com Jesus, que não tinham cidadania romana, mas Paulo tinha cidadania romana, irmãos. Olha só como que Deus prepara as coisas. Paulo tinha cidadania romana por conta do seu pai, aleluia, ele herdou esta cidadania romana. O que essa cidadania romana, ela importava na época do Novo Testamento? Dava livre acesso, irmãos, para Paulo andar por todas as províncias romanas, aleluia. Ele andava livremente porque ele era cidadão romano. Inclusive dava alguns privilégios para ele também. No caso, quando ele foi preso e ele reclamou a cidadania romana, ele não poderia ser açoitado. No caso da sua morte, nós podemos ver que, diferente de Jesus Cristo, que foi crucificado, Paulo não poderia ser crucificado porque ele era cidadão romano. Então a morte de Paulo não foi crucificação, que era a pior morte vista pelos romanos, aos olhos dos romanos. Paulo foi decapitado. E outro detalhe, irmãos, na cidadania romana, aleluia, é que Paulo, irmãos, além de poder andar livremente, além de não sofrer a morte por crucificação, ele poderia apelar para César, e foi o que ele fez, apelar para que fosse julgado por César, o seu último julgamento. Enfim, com todas essas vantagens, Paulo chega em Antioquia da Pisídia, e na sinagoga, então, ele prega a palavra do Senhor aos judeus, primeiramente, como em Romanos capítulo 1, verso 16, que nós já citamos, e também aos gentios, tementes a Deus, que também frequentavam, irmãos, a sinagoga. Então ele prega e ele começa a percorrer toda a história do povo de Israel, porque ele tinha conhecimento, irmãos, ele tinha argumento teológico para falar sobre isso e apontar para Jesus através da palavra, ou revelar através da própria palavra dos judeus, revelar a Cristo dentro da palavra. Então ele recorda os juízes, o primeiro rei Saul. E interessante dizer que o nome Saulo, ele vem do nome Saul, do primeiro rei de Israel, da tribo de Benjamim. Saulo de Tarso também é da tribo de Benjamim, irmãos, que significa Saulo significa famoso. Então, a partir daqui, do capítulo 13, do verso 9, a Bíblia vai nos dizer que todavia Saulo, que também se chama Paulo. Então entenda, não foi Deus que mudou o nome de Paulo, mas Paulo, a partir de agora, ele assume, aqui nós vamos ver que a partir de Listra, ele assume a liderança, que outrora era de Barnabé até aquele momento. Ele assume a liderança da obra missionária e também ele assume o seu nome romano. Paulo significa pequeno, então de famoso ele assume o nome Paulo. E assumindo o nome Paulo, o nome romano, dá a entender por onde ele passa que ele tinha essa cidadania romana. Aleluia! Então, ele apresenta Jesus por meio das Escrituras. Aí ele afirma que João Batista preparou o caminho, que todas as coisas
todas as profecias messiânicas, lá de Isaías e em outras passagens, irmãos, apontam para Cristo e que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aqui, 1 Coríntios, do capítulo 15, do verso 1 ao 23, a Bíblia vai nos falar que ele, em uma só aparição, ele foi visto por mais de 500 pessoas, de 500 irmãos. Aleluia! Então ele está pregando a palavra de Deus e o seu discurso ele termina em um apelo solene para que os ouvintes não repitam o erro dos que rejeitaram o Messias. Quando ele finaliza esse discurso, irmãos, a repercussão é imediata. Enquanto muitos judeus se retiraram, os gentios, em contrapartida, eles rogam para que Paulo retorne no sábado seguinte na sinagoga e explique melhor essa nova doutrina que eles estavam ouvindo. E ali a Bíblia nos fala, irmãos, que quase toda a cidade, olha que lindo, quase toda a cidade ela se reúne para ouvir esta palavra maravilhosa, aleluia, revelando a porta, a extraordinária porta que Deus ele abre naquela cidade, irmãos, em Antioquia da Pisídia. Uma abertura extraordinária para o Evangelho de Cristo. E a Bíblia vai nos falar que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia! Ninguém fecha, irmãos. Pode se levantar o inimigo, pode se levantar mago, pode se levantar falso profeta, pode se levantar autoridade humana, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia! Então a rejeição dos judeus e a tristeza de Paulo diante da incredulidade. Aqui a Bíblia nos fala que quase toda a cidade se reúne para ouvir a palavra. E Paulo ele inicia sua pregação nas sinagogas. Contudo, em Antioquia da Pisídia, a inveja e a resistência dos judeus revelam a dor do apóstolo ao ver o seu povo rejeitar o Evangelho. Aleluia! João capítulo 1, verso 11 e 12, a Bíblia vai nos falar assim: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aleluia! Então o povo judeu rejeita a palavra por inveja e também por resistência, porque eles não querem acreditar em Jesus como Messias. Então o apóstolo Paulo ele sofre com essa rejeição, mas diante dessa recusa, Paulo e Barnabé declaram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais, eis que nos voltamos aos gentios. Aleluia! Então a vontade de Deus era que se pregasse a palavra, era também que os judeus se convertessem desde o princípio. Mas Deus não obriga ninguém a acreditar nele e a servir a ele. O Deus que nós servimos por livre e espontânea vontade, irmãos, não por obrigação ou por sermos obrigados. É por amor que nós devemos nos aproximar de Deus. Então, subtópico 3, a porta da fé aberta aos gentios pela graça de Deus. Então, quando os judeus eles fecham a porta, ou Deus permite que eles fechem as portas para o Evangelho de Cristo nas sinagogas, então o apóstolo Paulo ele entende também pelo Espírito Santo e pela ocasião da situação que Deus estava abrindo uma porta para os gentios ouvirem a palavra do Senhor. Então Paulo se volta aos gentios que recebem, ao contrário dos judeus, os gentios, irmãos, recebem a palavra com alegria e fé sincera. Aleluia! Então se cumpre o propósito que Deus ele havia dado para Israel, desde
da promessa que Deus fez para Abraão: em ti serão benditas, lá em Gênesis capítulo 12, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isaías capítulo 49, versículo 6, aonde Deus ele diz que Israel seria luz para as nações, e de Israel, aleluia, viria a luz do mundo, que diz no Evangelho de João, no capítulo 1. E em João, no capítulo 3, no verso 18 e 19, é um versículo que me marca muito, irmãos, porque diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aleluia. Marcos capítulo 16, no verso 16. A Bíblia vai nos dizer assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, crer ou não crer, irmãos, depende de cada ser humano. Crer de todo o coração para receber a salvação. Então a porta ela se abre para os gentios que creem, que entendem e querem essa luz nas suas vidas. Aleluia. E o apóstolo Paulo, irmãos, em contrapartida que o primeiro rei de Israel não fez a vontade de Deus, o apóstolo Paulo ele é enviado para pregar esta palavra. E aqui no verso 48 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, existe uma palavra muito interessante que fala que os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. Aqui, essa palavra ordenados, em outras traduções, melhor explica, irmãos, para não criar confusão da predestinação calvinista na mente dos estudiosos, dos ouvintes. Por quê? Ele muda essa palavra para todos que estão ordenados, para todos que estão dispostos a receberem a vida eterna. Então eles responderam positivamente ao chamado do Espírito Santo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 4, a vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Ainda hoje, o Senhor abre portas onde menos esperamos. Assim, irmãos, como em Antioquia da Pisídia se tornou o lugar da grande colheita do Senhor, Deus deseja usar cada crente como portador da luz de Cristo. Então, ali a obra do Senhor ela teve grande êxito. Muitos gentios aceitaram a palavra do Senhor e receberam a salvação de Jesus. Mas a obra do Senhor ela não termina ali. Ela continua essa jornada missionária, então ela se desloca para Icônio, Listra e Derbe, que nós vamos ver aqui no tópico 3. A missão em Icônio, Listra e Derbe, a fé que persevera. Primeiro subtópico, irmãos, Icônio, testemunho ousado que enfrenta oposição. Então, mais uma vez, nós vamos ver a oposição, mas dessa vez não é de um judeu mago que é da prática ocultista. Não, aqui nós vamos ver os judeus, irmãos. Essa oposição vai se levantar dentro da sinagoga, os judeus religiosos. Quando Paulo e Barnabé eles entraram na sinagoga para anunciar o evangelho, então Paulo ele ainda insiste, irmãos, para pregar o evangelho aos judeus e depois aos gregos, e muitos desses judeus e também os gregos creram na palavra do Senhor. Então, não só a palavra, mas
a mão do Senhor estava sobre eles, operando sinais e prodígios, irmãos. O poder do Espírito Santo confirmava, através de sinais, a palavra que eles pregavam, como também em Pafos. Foi a mão do Senhor, o poder de Deus confirma a palavra e as pessoas se convertem, como o procônsul Sérgio Paulo. Então, a mão do Senhor era com eles, dando testemunho da graça que operava sobre eles. Então, nessa cidade Icônio, irmãos, a cidade ela se divide. E uma conspiração ela surgiu para apedrejar Paulo, Barnabé e também, irmãos, João Marcos. E essa oposição ela se levanta dentro do judaísmo para apedrejar. Então, através da direção, obediência, irmãos, do Espírito Santo de Deus, os missionários eles se retiram e eles saem dali de Icônio e vão para a cidade de Listra. Mas já existia então ali um plano para apedrejar e matar Paulo e Barnabé. Mas aonde a oposição se levanta, a palavra avança, tem êxito e frutifica através de almas para o reino de Deus. O evangelho, de maneira nenhuma, irmãos, ele pode ser detido, de maneira alguma. Aleluia. E eles chegam então em Listra. E em Listra, no subtópico 2, irmão, milagres, confusão religiosa e sofrimento por Cristo. Na cidade de Listra, irmãos, nós vemos aqui, falamos de Icônio, e por que não dizer, irmãos, que os estudiosos dizem que naquela época Icônio era um dos lugares mais lindos do mundo antigo. E eles saem de Icônio por esse plano, esse levante contra eles, e vão para Listra. Listra era tido como um assentamento, tanto que a Bíblia vai nos ressaltar que lá falava-se a língua licaônica, uma língua nativa daquele lugar e daquela região, e não era todos que falavam essa língua. Mas Paulo e Barnabé, quando chegam a Listra, irmãos, a Bíblia vai nos falar que eles sabiam falar aquele dialeto. Então, o povo, ele presta atenção no que Paulo está dizendo. E Paulo, então, ele cura um aleijado de nascimento. E isso leva a multidão, irmãos, confundida, a tentar adorá-los como deuses. E por que isso acontece? Porque existia uma fábula entre aquele povo de Listra, adorar e oferecer sacrifício. E Paulo e Barnabé, então eles rejeitam a idolatria e anunciam o Deus vivo, Criador de todas as coisas. Mas os judeus que vinham de Antioquia da Pisídia, seguindo o apóstolo Paulo até Icônio, vieram também até Listra e incitaram o povo contra eles. Então o povo daquele lugar, a adoração deles, o sacrifício deles para Paulo e Barnabé foram rejeitados por Paulo e Barnabé, já estavam irados. E aí os judeus, eles religiosos, eles ainda incitam o povo contra eles. O que faz o povo pegar, irmãos, e apedrejar Paulo, ao ponto de deixar Paulo no limite da cidade, dado como morto. E o que me chama a atenção nesse trecho da viagem missionária do apóstolo Paulo, nesse momento, aleluia, é que Paulo ele foi deixado como morto, mas ele não estava morto. No capítulo 14 de Atos dos Apóstolos, no versículo 20, diz assim: mas rodeando os discípulos, levantou-se o apóstolo Paulo
e entrou novamente na cidade, na mesma cidade de Listra, irmãos, de uma forma milagrosa. Ele entra novamente na cidade de Listra e no outro dia, ele e os cooperadores que estavam com ele seguem para a cidade de Derbe. Alguns dizem que era ali aproximadamente de 80 a 96 quilômetros de Listra. Mas eles vão para lá pregar a palavra do Senhor. Então eles não desistem, eles não param, ao contrário, eles avançam e continuam. Aleluia! E no subtópico 3, Derbe, frutos que brotam da perseverança. Quando eles chegam em Derbe, aleluia, pela insistência, pela perseverança, por não desistir da missão que Deus tinha dado para ele, muitos, a Bíblia vai nos falar que muitos se convertem e novos discípulos são formados. Mesmo após as perseguições e sofrimento, Paulo e Barnabé continuam a pregar e edificar uma comunidade forte na fé. Então a obra missionária, irmãos, ela prossegue, aleluia, porque as suas raízes não estão na comodidade, mas estão na fidelidade ao chamado de Deus. A obra missionária, ela prossegue, porque o poder não está, aleluia, na força do braço humano, mas está no poder e na unção do Espírito Santo de Deus. Aleluia! A obra missionária da Igreja de Cristo na terra, ela avança, ela prossegue, ela não para, aleluia, porque antes de nascer no coração do missionário humano, nasceu no coração de Deus. Aleluia! Então nós partimos aqui, irmãos, para a introdução. Ao encerrar esse ciclo missionário, os apóstolos, eles retornam às cidades onde haviam sofrido, fortalecendo os discípulos e estabelecendo presbíteros. Depois, apresentam à igreja de Antioquia o relatório do que Deus fizera, celebrando que Deus abrira aos gentios a porta da fé, a porta da salvação. E a missão continua, porque a graça conduz, sustenta e abre os caminhos onde parecia impossível. Então, depois de chegar a Derbe, eles voltam pelo mesmo caminho, pelas mesmas cidades. Aleluia! De Derbe eles passam em Listra, de Listra eles passam em Icônio, de Icônio eles passam em Pafos, de Pafos a Antioquia da Pisídia, de Antioquia da Pisídia eles passam em Salamina e fazendo, irmãos, confirmando a palavra, estabelecendo presbíteros como pastores, estabelecendo igrejas locais. Então a obra do Senhor não somente pregou a palavra do Senhor, mas colocou o fundamento dos apóstolos em todas essas cidades que foram ganhas para Jesus. Aleluia! E assim, irmãos, nós finalizamos esta palavra dizendo que, comparando que Paulo e Barnabé, eles voltam para Antioquia para passar o relatório de tudo aquilo que Deus havia feito. Então eles estão alegres pela mão do Senhor ter estado com eles e pelo êxito, aleluia, da palavra do Senhor ter alcançado muitos e muitas pessoas gentias, aleluia, como também em Lucas capítulo 10, no verso 17, quando Jesus envia os 70 e eles voltam com o relatório, e eles dizem alegres: Senhor, curamos enfermos e em teu nome até os demônios se sujeitam, aleluia. Então ali eles voltam alegres, com a mesma alegria desses discípulos, e ali permanecem por mais um tempo, irmãos, se preparando para a próxima viagem missionária. E o evangelho, ele não para, assim como em nossas vidas, irmãos. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um de nós, irmãos, que estamos servindo ao Senhor e nos dá esse chamado e ousadia para pregar a palavra em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus irmãos, graças a Deus, que lição maravilhosa, como é bom nós nos reunirmos, para aprendermos a palavra de Deus, para nós absorvermos esse conteúdo. Tenho certeza que assim como eu, os irmãos foram abençoados nesta manhã. Antes de nós orarmos, de agradecermos a Deus, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é um convite para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não nos conhece, que ainda não visitou uma de nossas igrejas, mas que tem participado dessas nossas aulas online. Eu quero fazer um convite para que você participe de um dos nossos cultos, conheça uma das nossas igrejas. Eu tenho certeza que você será bem recebido, vai receber uma palavra da parte de Deus e vai poder retornar para a sua casa, para o seu lar, melhor do que você chegou. Nós temos aqui no nosso templo sede cultos toda terça-feira, também às quinta-feiras e nos domingos. Nós temos 2 cultos, no domingo às 17h30 e às 19 horas. Nós também temos em todas as nossas igrejas a nossa escola bíblica dominical presencial. Você pode ali todo domingo, a partir das 9 horas da manhã, em qualquer uma das nossas igrejas, participar com a sua família, com seus filhos, netos, sobrinhos, sejam eles crianças, do berçário, adolescentes, jovens. Nós temos uma grade curricular que atende a todas as faixas etárias. E você vem para a igreja com a sua família, recebe uma instrução, um ensino da palavra de Deus e terá a sua vida abençoada pelo Senhor. Você pode estar presente nos nossos templos, na escola bíblica, aprendendo junto com os nossos pastores, professores e também crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Não tenho dúvidas que será um prazer te receber em uma das nossas igrejas. Também, meus irmãos, nós que amamos a escola bíblica dominical, podemos contribuir com a obra de Deus. Você está vendo passar aqui embaixo os números da nossa conta, a nossa chave Pix, onde você pode enviar suas ofertas, o seu dízimo e contribuir para a manutenção da obra de Deus, a manutenção dos nossos templos e também contribuir com a obra missionária, com o sustento dos missionários que estão no campo, pregando o Evangelho, levando a palavra de Deus às nações. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus tem uma bênção especial reservada àqueles irmãos que se dispõem a contribuir. Nesse momento, vamos encerrar a nossa aula, gratos ao Senhor, mas antes, feche os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor em oração por este dia, por estes momentos que nós passamos juntos na presença de Deus, aprendendo a sua palavra. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esta reunião, por este momento tão importante. O Senhor nos abençoou e nos abençoa de maneira tão especial, tem nos guardado, tem nos livrado e tem nos dado a oportunidade de sempre aprender a Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós rogamos, nos dê, Senhor, sabedoria para absorvermos este ensino e para colocá-lo em prática, Senhor. Que estas palavras trazidas ao nosso coração sejam a verdade, Senhor, que será levada à frente das nossas emoções e nos conduzirá para o céu. Nós pedimos, abençoe a cada professor, a cada aluno, abençoe a nossa igreja, a cada família. É o que nós pedimos nesta manhã e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus te abençoe. Nós nos vemos daqui uma semana em mais uma escola bíblica dominical, que os irmãos já sabem, é a maior escola do mundo. Que Deus te abençoe.